É com muita alegria que a gente inicia esse nosso bate-papo. Vamos falar de literatura, é claro. E nós estamos aqui nos estúdios do Desafio, o novo desafio, o show do desafio. Estamos aqui às margens do Rio Amazonas. Estamos na rotatória do Santo Inês, nos estúdios, apoiada pelo apoio técnico do Aleph e do Gabriel, William Gabriel. A você, nosso boa tarde, venha com a gente, comente, faça a sua pergunta, coloque a sua dúvida, o seu comentário, principalmente sobre os livros que a gente dá como dica de leitura para fixar um pouco mais as características que a gente discute aqui. Coloque lá seu comentário, seu resumo, a sua observação. Diga se você gostou, né? Diga o que você achou do romance ou do filme. Principalmente, dê uma devolutiva. Você está acompanhando, curtindo e compartilhe com aqueles nossos colegas. Lembre-se que o desafio é 100% gratuito e que toda e qualquer pessoa pode participar das nossas aulas. E que no todo dessa história de mais de 27 anos, nós temos mais de 150 mil pessoas que já foram beneficiadas com o nosso programa. Venha com a gente, participe, curta as nossas aulas e vamos voltar aqui para o romantismo. Romantismo em Portugal, não é isso? Então, a partir de 1820, a gente até fala 1808, 1810... quando Portugal começa a grande transformação em consequência das guerras napoleônicas. É o que a gente fala, o que tem a ver o romantismo, escola, movimento literário, né, com a guerra napoleônica. É porque Napoleão ameaçava os países e ameaçou Portugal. Quando Napoleão ameaça Portugal, em 1808, nós vamos ter aí o grande, né, vamos dizer assim, o primeiro grande movimento que vai dar como consequência o surgimento dessa escola literária, que é a vinda da família real para o Brasil, 1808. Né? Ele vem para o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro é um lugar que recebe a corte, e essa corte vai causar muitas mudanças, né? Deixa de ser colônia, passa a ser o império, aí vamos ter aí Banco do Brasil, vamos ter o teatro, vamos ter um monte, né, o Jardim Botânico, vamos ter um monte de evoluções. E essas evoluções políticas, sociais, econômicas, a efervescência da corte, né, a produção da corte, e tudo isso acontecendo no Brasil a partir de 1808 deixa Portugal à mercê de muitos movimentos. Primeiro sem o seu rei, né? Tanto é que depois, quando o rei volta a Portugal, nós vamos ter aí em 1820 o primeiro movimento de revolução no Porto, pedindo, Dom Pedro volta a Portugal, deixa no Brasil seu filho de 5 anos, né? Assim? Nós vamos ter em 1830, 1820 a Revolução do Porto. E a Revolução do Porto, ela vai acabar com o absolutismo, com a monarquia, vai discutir liberdade, cidadania, e a gente pensa de que forma tudo isso, né, vai acarretar no romantismo. O primeiro grito que surge é a partir das independências e liberdades. As independências, vamos dizer, a independência dos Estados Unidos, a Inconfidência Mineira, 1700 e alguma coisa, 56, nós vamos ter a Revolução Francesa, nós vamos ter o grito de liberdade, também ocasionado pela grande evolução da tecnologia industrial, né? A máquina a vapor, isso tudo é um novo pensar, é um novo fazer, é uma certa liberdade. Então, a Revolução de Robespierre e Danton, ela vai acarretar mais do que liberdade, igualdade e fraternidade. Vai dar um boom às ideias, né? A esse iluminismo. O iluminismo francês é um desses modelos. O iluminismo das ideias, as grandes teorias do poder político, dos direitos do cidadão,
das ciências. Então, isso vai acarretar uma evolução dessa liberdade, dessa ideologia de liberdade. Além da ideologia e da liberdade, nós vamos ter uma explosão de sentimentos ou de expressões. Liberdade de expressões que vão dizer, eu amo meu país, né? É nacionalismo, né? Liberté, aquele grito lá da França, vai ecoar em muitos países como liberdade, independência das nações. Não é diferente no Brasil. 1822, vamos ter o grito da independência. E nós vamos ter em Portugal, 1820, 1830, a Revolução do Porto. Isso quer dizer o quê? Independência, liberdade, amor à pátria. Né? É a minha forma de expressar o sentimento, o subjetivismo, o eu falando, o meu coração pode expressar. Não precisa ser aquela literatura correta, bonitinha, perfeita, racional, né? Falsa. O sentimento exagerado e as gerações do romantismo acontecem tanto em Portugal, primeira, segunda e terceira geração, quanto acontece no Brasil, primeira, segunda e terceira geração. Sendo que a primeira geração, a gente pega aí no Brasil, 1822, né, a independência do Brasil. Em Portugal, a Revolução do Porto, ela vai ter a mesma, vamos dizer assim, o mesmo princípio. É a liberdade, é o povo gritando, é o povo livre. Então, é o meu país, ele explode com um grito de liberdade e de amor. Por isso, a primeira geração é sempre chamada de nacionalismo. Nacionalismo, né? Então, é a valorização desse amor, a valorização da emoção, a valorização da individualidade, né? A valorização da criatividade, da imaginação. Então, o surgimento do romantismo, ele vai ter aí essas expressões. Mudanças sociais, políticas, econômicas, né? Mudanças na forma de pensar. Então, tudo como uma influência da Revolução Francesa. Bem, a partir então dessa data que a gente fala, a partir de 1800, 1808, 1820, nós vamos ter esse amor descrito na literatura pelos grandes poetas românticos, né, que vão escrever Minha Terra Tem Palmeira, Onde Canta Sabiá, e assim vai. Então, as oportunidades de mudança, celebrar a cultura dos seus países, celebrar a beleza dos seus países, né? Eu digo isso tanto em Portugal quanto no Brasil. Então, a valorização da emoção surge como a primeira e principal característica. Agora é a vez do coração falar, né? Então, a liberdade, ela surge como a liberdade de expressão. Fantasias, imaginação, individualidade, amor exacerbado, né? A ideologia do amor, a expressão 100% pessoal, né? Então, o subjetivismo, o individualismo soam como liberdade de expressão. Então, os escritores românticos buscam essa liberdade de temas, de formas, e vai aparecer, em uns casos, ele vai evoluir do amor à nação até o amor idealizado, pessoal, que hoje nós temos dois resumos de romances para apresentar para vocês. Resumo de 2 livros. Eu sempre falo que eu não gosto muito do resumo. Você tem que pegar a obra e fazer a leitura. Na intenção de ajudá-los, eu trago o resumo. Mas você tem que pegar a obra, você tem que ler a obra com atenção, né? Tem que ler com atenção. Não pode trabalhar somente resumo. Tem que ler. Então, a individualidade, a expressão pessoal, a natureza como pano, né? Como a gente fala.
simbolizando beleza, força, riqueza, valores. Né? Porque se a minha terra tem palmeiras, como canto sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. A gente sempre fala da canção do exílio, né, de Gonçalves, porque é um amor à pátria. Quando o Brasil se torna independente, ele não estava em terras tupiniquins, né? Ele estava na Europa. Então, a composição que ele faz é de amor ao Brasil, mesmo estando, um exemplo, na França ou em Portugal. Vamos continuar nas características, né? A libertação estilística. Para trabalhar com amor, a gente não pode estar preso a nada. Então, é livre, liberdade. A liberdade, como eu disse, desde a Revolução Francesa. Qualquer regra é inválida. Porque quando a gente fala de coração, de sentimento, quando a gente fala de emoção, não tem como ficar seguindo a gramática, né? Não tem como ficar seguindo aquela regra do como escrever formalmente bonitinho, assim como se fez no parnasianismo, ou como se fez na escola arcadismo. Tem que escrever bonito, escrever bem. Não, quando eu falo do romantismo, vai sair conforme a minha emoção, conforme o meu coração ditar. Então, as regras bonitinhas não vai acontecer. Falar com a emoção, com a liberdade, é como se fosse a escrita técnica formal muito diferente da oralidade. Então, é importante lembrar isso como uma característica também. Uma característica. Falar com o coração quer dizer isso, liberdade. O subjetivismo é a impressão do individual, né? Sou eu. Então, entra aí como a cultura portuguesa, como uma característica da geração nacional, né? Do nacionalismo, que é a primeira característica, também conhecida como geração número 1. É a primeira. Vamos ter a exaltação do sentimento e da sensibilidade, né? Da sensibilidade humana. Para ser romântico tem que ser sensível. Para ser romântico tem que ter um sentimento diferenciado à pátria. Escrever de forma de uma pátria idealizada, bonita, produtiva, da terra que você sente saudade, orgulho, esses sentimentos, esses valores. Também vamos ter um culto ao fantástico, né? Quase que uma tendência ao surreal, né? A tendência para a fantasia, para o sonho. Em algumas poesias e alguns relatos, você não sabe se a pessoa estava divagando em sonhos, né? De repente. E tem muitos escritos assim, que às vezes é um pouquinho surreal. Esse surreal pode ser um sonho, pode ser uma fantasia, pode ser uma das características que a gente coloca da imaginação. Então, a subjetividade ou o culto ao fantástico, sei lá, vai falar de assombração, de fantasma, né? Vai falar de morte, de cemitério, de espíritos, né? Que vagueiam, ou então que voltam, retornam, que falam. Isso vai aparecer em todos os quadros de literatura. Sempre vai ter uma produção ou outra, uma poesia ou outra que está divagando demais, né? Que está fugindo um pouco da realidade, ou fugindo um pouco do verossímil. O que é esse verossímil? Muito próximo da realidade, muito próximo dos nossos valores, da nossa vida, do nosso sentimento. Sei lá, tem alguma coisa que foge muito, então entra para a fantasia. Tem alguma coisa muito improvável de existir, de ser verdade, então ele cai no conto do fantástico, né? É fantástico, é fantasia ou é um sonho, entra em outras categorias. Mas uma das características do romântico, da fantasia, da ideologia, da valorização do sonho, é que a pessoa pode ficar sentada uma tarde inteira pegando sol e tendo pesadelos ou tendo sonhos maravilhosos com a sua amada. Então, sabe que está bem diferente da realidade. A crise de 1830, de 1820, que eu falei, né, que principalmente a influência dos liberais
né, revolucionárias ainda vão estar ecoando, é o que vai dar a principal base, sustentabilidade para essa escola maravilhosa, profunda. Então, nós vamos ter aí a influência da Revolução na França, né, que a gente já conhece, a monarquia constitucional, Luís Felipe I, que vai, né, a inspiração, foi ele que serviu de inspiração, a França que serviu de inspiração para os portugueses. E de tabela ou de rota marítima chega ao Brasil. Então, a queda do absolutismo, né, a determinação dos liberais portugueses terminam com o absolutismo também em Portugal. E uma das questões que aparece é que Dom Pedro e Dona Maria II vai dar apoio a esses liberais. Daí começa, então, todo aquele movimento, né? Visões diferentes sobre Constituição, direito e cidadania. Então, esses integrantes, esses líderes vão promover e estabelecer uma monarquia constitucional. Isso acontece, né, no Brasil com a chegada da família real, 1808, né, que o Brasil começa. Fim do absolutismo, a gente já falou por aí, a Revolução Liberal do Porto, vai trazer a consequência não só das liberdades, vamos dizer assim, independência. Então, a corte portuguesa, ela aceita, é necessário aceitar. Por isso, a primeira geração, ela é nacional, é a pátria. Né? Almeida Garré, Alexandre Herculano, as obras principais são, no caso, a gente vai ter aí Camões de Almeida Garré, né? Folhas Caídas, também de Almeida Garré, uma poesia que inaugura, não pode esquecer isso, inaugura, né, o romantismo. A segunda geração, considerada ultra-romântica, e a terceira, que é a renovação, já tendendo, né, para uma outra literatura realista. Então, vamos trabalhar hoje 2 romances. E nós vamos ver essas características ultrarromânticas. Os principais autores, Folhas Caídas aí de 1853, que vai ser de Almeida Garré, e A Voz do Profeta, 1836, que é do Alexandre Herculano. Camilo Castelo Branco, ele vai ter como 2 produções básicas deste período. Uma delas é o Amor de Perdição, e com todas as características românticas, ultra românticas, né? Fortemente românticas. Então, essa obra, ela tem uma repercussão muito grande, estudada até hoje, cobrada até hoje nos principais cursos, questões, extremamente útil para conhecer na literatura essas expressões românticas ou essa diferenciação, né, de romantismo, realismo ou outra escola literária. As características se concentram 100%. E é por isso que é uma obra extremamente importante, além de trabalhar dos temas universais, né? Amor, traição, desejo, saudade, leis, né? A participação, digamos assim, dos elementos sociais, o modo de ver, o modo de viver, o modo de ver e o modo de conviver, até mesmo as questões das leis, a evolução jurídica, do ordenamento jurídico. Quando a gente fala que a literatura é esse reflexo, essa obra, que essa arte que o homem, ao produzir, ele traz para dentro da sua obra os elementos da sua vida, do seu contexto, do seu mundo, do seu período, da sua época. Não tem como cortar isso de uma produção artística humana. A literatura também não vai ficar diferente. Quando a gente lê o Amor de Perdição, você percebe claramente todo esse contexto, né, do emaranhado, né, social, político, econômico. Nós vamos ter Amor de Perdição e tem a outra obra, que é Amor de Salvação. Nós vamos ter aí o Almeida Garré,
a obra de Almeida Garré vai estar, né, muito relacionada com o exílio, que ele tem exílio, ele passa por exílio, né? Ele vai ter um papel fundamental, porque ele inicia, né, tem uma vida em Lisboa, ele se envolve na Revolução da Liberdade, né? Então ele é um liberalista, ele vai participar da Revolução, das questões políticas, e é importante a gente lembrar que quase sempre esses grandes autores, ou esses grandes intelectuais, ou o mundo da literatura, ele está sempre muito perto das revoluções sociais, dos grandes movimentos. O intelectual da literatura que escreveu sobre a Inconfidência, ou escreveu sobre a liberdade, ou escreveu sobre as revoltas, ou trabalhava num jornal, ou teve lá um curso de letras, ou estudou na França, e de lá trouxe esses ideais, esses conhecimentos, ou escutou esse grito do povo, da sociedade. Então, esses grandes autores, assim como Almeida Garré, ele participou desses movimentos sociais. E ele teve contato na França. É por isso que se diz que ele é importante, pela vivência, pelo papel que ele teve, pela forma que ele teve de atuar, não só pela sua obra, pela sua vida, pelo seu envolvimento na política e no social. Participar das revoluções com as palavras ou com a caneta, né, com que escreve uma literatura de combate, uma literatura de conscientização, uma literatura política, uma literatura social, uma literatura de denúncias, né, de reivindicações. Então, é importante a gente lembrar que o artista que trabalha com a caneta, ao escrever, ele sempre tem um papel atuante. O artista do teatro, da música, da pintura, né? E assim a gente tem em todos os países essa produção. Almeida Garré foi um desses intelectuais e que participou ativamente da política de Portugal. Por ela e por essa sua atuação, né, ele é condenado, exilado, ele é preso, né? Então, por causa desses ideais, né? E principalmente porque ele era conhecedor das leis, porque ele se formou em advocacia pela Universidade de Coimbra, né, em Portugal. Então, o papel dos literatos, ou o papel dos escritores, né, ou dos imortais, está vinculado a todo esse contexto social, econômico, político, ideológico. Eu me lembro muito dos escritos, por exemplo, de Tiago de Melo, o Estatuto do Homem, né, que todo homem tem direito. Então, quando a gente pensa numa literatura libertária ou de cidadania, eu lembro logo do Tiago de Melo, com sua obra Estatuto do Homem. Todo homem tem que ser livre, todo homem tem que ser isso, todo mundo tem que... Então, parece que pegou a Constituição e fez uma poesia com a Constituição, ou pelo menos com o que está escrito na Constituição. Lembrando que Almeida Garré foi esse escritor, envolvido com os direitos, envolvido com a liberdade, envolvido com seu país, envolvido com as questões políticas e ideológicas, influenciado pela liberté francês. Também alguns poemas controvérsias, o conteúdo, por exemplo, libertino, né, o marco inicial do romantismo, Folhas Caídas, numa coleção de poesias inspirada pelo amor tardio a Maria Rosa. E quando ele vai, né, ele volta, a Maria Rosa tinha se casado. Então a gente sabe que é mais ou menos assim. Na prosa, a gente tem Viagens à Minha Terra, que é uma obra também romântica relacionada a Portugal, aos caminhos de Portugal, meditações filosóficas e comentários sobre a sociedade. Na experiência do Almeida Garré, principalmente Viagens, né, Viagens na Minha Terra, relata isso, aquela
aquela visita ao país, né? Visita à terra natal, aquele olhar cheio de reflexões filosóficas, né? Meditações, comentários, como é a sociedade, como vive, como fala, como evoluiu, como está livre. Então, um monte de situações que vai a educação, a arte, o costume, a principal característica da nacionalidade. Então, essas observações permeiam a obra Viagem na Minha Terra. É realmente um passeio e é uma obra de arte maravilhosa. Quem tem interesse ou intenção de escrever sobre essas, vamos dizer assim, essas viagens ou essas características de narrativa, é importante conhecer a obra Viagens à Minha Terra. Por quê? Eu vou usar aqui uma expressão muito dessa literatura ribeirinha. Por exemplo, Benedicto Monteiro, de Belém, do Pará, um advogado, professor, jornalista, é uma pessoa que teve uma vida de mais de 80 anos extremamente dedicada ao direito e à literatura. Benedicto Monteiro, com algumas obras publicadas, ele escreve sobre a vida ribeirinha. É igual à obra, né, Viagens na Minha Terra, de Almeida Garré. Ele conta como vive o caboclo, assim como Almeida Garré escreve o cidadão, os direitos, a liberdade. Então, como é escrever sobre a vida ribeirinha? Como é escrever sobre Viagens à Minha Terra? São expressões românticas. Quando a gente começa a ter saudosismo, quando a gente fica relembrando o passado, quando a gente fica falando de como era, como está, como demonstra amor, sentimento, saudade, admiração, orgulho. Então, quando nós falamos desses sentimentos, numa análise dessas obras, a gente observa isso. Numa leitura, numa análise, quais são os elementos do enredo? Né? Você observa que quando o narrador está falando para você do que ele viu, do que ele sentiu ao voltar à sua terra natal, a passar por aquelas estradas ou por passar por aqueles ambientes, o teatro, o museu, a cidade não era assim, né? Hoje está diferente. Esse olhar filosófico, esse olhar meditativo, esse envolvimento espiritual, essa forma de falar com saudade ou com admiração, seja qual for o sentimento, enquadra essa narrativa na escola romântica, porque ela tem todo esse ideal, né? Tem toda essa carga emotiva, que pode ser um amor feliz, realizado, né? Olha que bom que evoluiu minha cidade, ou pode ser também um sentimento um pouquinho mais para baixo, ciúme, tristeza, saudade. Então, mas é sentimento, mas é emoção. Então, o romantismo não está dizendo que é somente feito de coisas boas e maravilhosas, né? Não, o romantismo, ele tem lá esses sentimentos de tristeza, de tragédia, de solidão, desculpa, de solidão, de tristeza, de tragédia, de isolamento, né, de ideologias, de fantasias, de sonho, de inverdades. Porque são sentimentos, são emoções. Hoje eu posso estar apaixonada, mas amanhã eu posso estar enciumada, né? Hoje eu estou, né, amando, amanhã eu posso estar odiando. São sentimentos da mesma forma. Então, a emoção ou o sentimento não é classificar o sentimento. A exacerbação do sentimento é uma característica romântica fundamental e que a gente tem que identificar na narrativa. Eu trouxe para vocês, para o nosso bate-papo, uns elementos de como analisar narrativas. Vamos discutir algumas coisas na hora que a gente for falar um pouquinho sobre o resumo dos romances de Camilo Castelo Branco. O primeiro deles, Amor de Perdição.
e o segundo, amor de salvação. Então, a gente vai fazer uma breve leitura analítica. Pois bem, dito isso, dessa importância dessa exacerbação sentimental, né, a literatura continua até hoje em língua portuguesa, né, na nossa herança portuguesa, de escritores, de literatura, a gente continua lendo, curtindo, analisando Almeida Garré. Aí nós já temos o amor de perdição, que é o primeiro resumo, né, da vida, vamos dizer assim, terminando lá de falar do Almeida Garré, agora a gente fala do Camilo Castelo Branco. No resumo da obra, é simples porque é o romance que conta a história de um amor proibido. Se você já sabe as características românticas, você já sabe que esse é um amor conflituoso, né? É um amor que vai ter muita confusão, vai ter muito conflito, muitos níveis e graus de dificuldades. É característico também desse ultra romântico o amor não se concretizar. Então, às vezes a gente diz que seria água com açúcar ou receita. O amor ultrarromântico, o amor sentimentalista, exagerado, ele é exagerado até a morte. Eu morro se eu não tiver o meu amor. Então, o amor no romantismo, ele mata, porque a pessoa suicida ou ela deixa-se morrer, né? O abatimento é tanto, a depressão é tanto, a ausência é tanto, o isolamento é tanto, que a pessoa se isola até a morte. Então, o romântico, ultra romântico, ele se classifica como um sofredor. O amor não se idealiza somente, ele fica idealizado e não se realiza. Eu não posso ter uma vida feliz com a minha amada. Não, senão não é. Eu não posso chegar nos finalmente, né? Tudo tem que estar na minha cabeça, aquele sofrimento, as dificuldades, as barreiras, os conflitos, vai fazer despertar em mim outros motivos românticos, né? A lágrima, a tristeza, o isolamento, a angústia, o ciúme, o desejo. Então, para você escrever ou conhecer esses sentimentos, você não vai encontrar num dicionário o significado. Você vai sentir. Você vai deixar de viver esse sentimento na totalidade, na realidade, e vai sentir. Por isso que os românticos, em grande escala e em grandes espaços, eles trabalhavam com formas de inspiração. Eu quero sentir isso. Se eu quero sentir medo, eu vou para o cemitério, eu vou provocar, os espíritos. Se eu quero ter ideologias, sonhos, fantasias, eu vou me encher de absinto, né, de droga, de bebida, eu vou ficar bêbado, eu vou ter ilusões, fantasias. Então, esse sentimento é que eles buscam a inspiração. Então, para escrever um romance romântico dessa geração ou com essas características, a vida do autor reflete isso, né? Como se fosse um boêmio. Eu sou boêmio, eu sou romântico, eu não quero me casar, não quero ter filhos, vou ser um andarilho, eu vou buscar inspiração na natureza, nas ruas, na noite, na boemia. Então ele entra realmente nesse mundo para ter essa inspiração. Camilo Castelo Branco, na obra, principalmente Amor, né, de Perdição, como o próprio título já indica,
É a história de famílias inimigas, né? De jovens apaixonados, Simão e Teresa. Então, o amor dos dois não vai se realizar, mas vai ser descrito na obra todos os níveis de sofrimento. Todas as dificuldades, muita lágrima, muita choradeira, muita armadilha, muito conflito, muito disse-me-disse, muita carga emotiva, né? Quase toda hora tem um incêndio de emoção, né? Tem uma explosão, uma bomba atômica, assim, que ecoa em lágrimas e muitos outros. Então, o jovem apaixonado, ele está, como todo apaixonado faz, né, disposto a lutar por esse amor, enfrentar as barreiras, né? Aí fica familiares, condição social, todo aquele enredo histórico da narrativa que você conhece aí nas páginas iniciais, de como é uma leitura gostosa, suave, né? Mas tem umas cargas emotivas como se fosse, sei lá, vou colocar aí as novelas, né? Como exemplo. Em algum momento das novelas parece que tem uma força emocional, né? Um sentimento muito forte, um baque muito forte. Às vezes uma revelação, às vezes uma morte, às vezes uma notícia, às vezes uma imagem, alguma coisa que muda, né, o sentimento dessa pessoa. Ou então que acarreta uma convulsão de sentimentos. Então, o romance é permeado dessas explosões, dessa carga emotiva. Ele está determinado a vencer todos os conflitos, a encarar todas as dificuldades, a vencer todas as barreiras para ficar com a sua amada. Na verdade, a figura central, que a gente coloca assim, de Teresa, ela vai mostrar essa mulher inocente, forte, né? Resistência silenciosa, a lealdade, a fidelidade, o juramento. Então, tudo o que representava a figura feminina na sociedade naquela época, a Teresa Albuquerque vai reproduzir, vai demonstrar. O personagem vai ter o comportamento das mulheres, né, da época, 1836, 1840, Europa, né, liberalismo, liberdade, mas a figura feminina que aparece com a personagem, né, na narrativa, ela representa o papel da mulher na sociedade. A mulher tem que ser obediente, fiel, submissa, calada, né? Tem que aceitar as condições. Cabe, sei lá, no romance, por exemplo, ou você vai rezar de joelho, véu e terço na mão, ou você vai chorar a vida toda. Né? Então, a oportunidade do amor, da sinceridade do amor é demonstrada assim, com esses elementos. O papel feminino, ele é perfeito nos romances de Camilo Castelo Branco. Né? Obedientes, silenciosas, podem sofrer muito, né? Não se manifesta dessa forma. Ela aguarda, né? Aguarda o desenrolar dos fatos. E quem já é o investidor, quem é né, a pessoa que vai demonstrar essa força do amor, vai ser principalmente o protagonista. No nosso caso, é o Simão Botelho, que é o nosso protagonista de Amor de Perdição. Ele vai encarar, brigar, contestar, responder, né? Ele vai brigar muito para ter esse amor. Então, nesse caso, nós vamos ter aí o antagonista, porque se a gente tem o papel principal, que é o protagonista, aquele que tem o perfil romântico, e é bom a gente lembrar ainda da influência da literatura grega ou não na nossa cultura ocidental, geralmente o protagonista tem esse lado. Ele é justo, bonito, decidido, guerreiro, né? Ele é perfeito de saúde, geralmente é um homem que tem posses,
Então, quando a gente fala daquele homem idealizado, apaixonado, fiel, bonito, perfeito, né? Esse amor idealizado, do mesmo jeito que aparece a figura feminina da Teresa de Albuquerque, é a mulher jovem, bonita, saudável, submissa, né? Calada, quieta, fiel, né? Tem católica, obediente. Então, geralmente, o protagonista, o lado bom, o homem que tem torcida para vencer, ele tem esse perfil de herói. E esse perfil começa aí, bem afeiçoado, inteligente, né? Dono de posses, guerreiro, viril, né? Fiel, brabo, né? Aquela pessoa disposta a lutar, que não cai nunca. Então, essa ideia de protagonista, essa ideia do ideário romântico. A mulher que toda mulher quer, o homem que toda mulher quer, né? Então, a mulher tem um papel perfeito e o homem também tem um papel perfeito. Já o antagonista já vai mostrar uma situação diferenciada, né? Então, no caso, tirando esses principais, né, personagens, nós vamos ter aí o antagonista que vai se opor. Quando a gente identifica quem é o protagonista, fica fácil identificar quem é o seu inimigo ou quem é o seu opositor. No caso do romance, né, Camilo Castelo Branco, no Amor de Perdição, nós vamos ter aí o Baltazar. Baltazar vai ser, né, o primo de Teresa e ele vai servir de rival, vai fazer de tudo para separar o casal. E a gente ainda tem aí um comentário que em 1860, né, nós vamos ter aí o casamento de primos. Ele geralmente ainda era compromissado desde muito cedo, o casamento de primos. Em Portugal, de acordo com toda, vamos dizer assim, a dinastia, tem muito disso. Casamento de primo em primeiro grau, de tio com sobrinha, tem muitos casos. Sei lá, desde a antiguidade, a divisão da herança era um dos principais, né? Não dividir os bens, já nascia com casamento prometido a alguém. Então, a Teresa de Albuquerque estava prometida a casar-se com Baltazar, primo legítimo. E, no entanto, quando ela conhece, né, o Simão, aí começa o relacionamento, a paixão e esse frisson, né? Esse relacionamento que não vai. As duas famílias inimigas, né? Ela não se casa com o primo, nós vamos ter aí a história, principalmente da oposição da família, trocam cartas, né? Fazem planos e juramentos. Todas as características e os elementos de um enredo romântico, né? De cartas românticas, cartas de saudade, de juras, né? De amor. Lembra até um pouquinho Romeu e Julieta e tantas outras receitas de romances que tem esse mesmo perfil. Vai ter sempre o apaixonado, vai ter sempre a mulher apaixonada, porém o relacionamento não se concretiza, né? Não se enquadra, porque vai ter os conflitos, a briga de família, as fofocas, vai ter as dúvidas, o ciúme, aí começa e desanda, e a questão da oposição vai ser um dos marcantes conflitos entre o Simão e a Teresa. No entanto, o destino é trágico, confronto violento. Teresa morre de tristeza ao saber que o seu amor foi para as Índias em exílio e, para finalizar, ele morre durante a viagem de exílio. Então, quer dizer, termina com a morte dos dois, o amor não se concretizou, não se realizou e tem aí algumas incógnitas.
o que poderia ser as incógnitas? O confronto entre famílias. Então, se ele já era marcado como um herói, como um protagonista, é sempre a vida, né? A vida do personagem é marcado por esses conflitos, às vezes por essas emboscadas do destino. E numa dessas ele é condenado, exilado. E exílio naquela época significava você viajar para a Índia, para a África, para Goa, para o outro lado, né, do planeta, lá para o Oriente, e não voltar mais. Eu lembro que no humanismo nós temos a história de Camões. Camões também foi exilado, sofreu exílio. O exílio de Camões foi pedido pelo rei que ele fosse, e em alguns livros a gente vê como se ele fosse servir como soldado. Em outros, não, ele foi exilado. É diferente. O mesmo acontece, né, com Simão Botelho. Durante a leitura, você percebe que a vida dos seus oponentes está sempre preparando um conflito, um trama, uma confusão. Tem sempre alguma coisa para deixá-lo diminuído, até conseguir o exílio, até que ele seja condenado ao exílio. Então, o que a gente chama de trama, ou o que a gente chama de um drama, ou conflito, a organização do enredo tem esse conjunto de fatores. Então, o drama de Simão Botelho, ou a trama que fizeram para Simão Botelho, né? Ou o conflito pelo qual ele se envolveu durante esse percurso na tentativa de vivenciar esse amor. E não que não tenha sido correspondido, mas que não tenha sido realizado pelas artimanhas do destino, ou pelas artimanhas das famílias, ou as artimanhas ou armadilhas, né, colocadas no seu caminho. Então, cada um vai para um lado, ela morre em solidão e ele morre na viagem para o exílio. Não chegou ao exílio, ele morre durante a viagem, dentro do barco, do navio, onde ele, né, está a caminho. Aí a gente tem os temas. Nesse enredo todo, tem alguns temas. O amor é intenso. O que mais? É uma paixão violenta, né? Que vai mover esses dois. Nós temos também aí, além da paixão, do amor, do casal, a gente tem no enredo também o ódio, né, das famílias, sentimento, excesso, exacerbado, né? Eu não perdoo, né? Eu não aceito, eu deixo morrer a minha filha, mas não deixo ela se casar com o outro, né? Com aquela pessoa, porque é da outra família e esse ódio, essa vingança, esse distanciamento, esse sentimento vem de muitas gerações. Então é muito comum a gente encontrar esses elementos de exacerbado. Ódio demais, amor demais, ciúme demais, desconfiança demais, até chegar à morte. O assassinato, a tragédia, né? Até chegar no seu grau máximo, que é a morte. Então, o conflito familiar, ele vai ser motivo deste intenso sentimento, essa carga emotiva. Envolve todo o romance. A leitura é muito agradável, mas tem gente que chora quando lê um romance assim, pinga lágrimas, que nem no cinema. Você está assistindo um bom filme, dependendo do filme, né? O filme tem essa função, o romance também. Você se envolve, você tem a emoção toma conta. E tem uma definição de arte de Aristóteles no seu livro A Arte Poética. A Arte Poética de Aristóteles é um clássico, tem 900 páginas quase. Então, ele já define ali o que é arte.
e ele define o que é poesia, teatro, poieses, ele define ali a função da arte. E uma das funções da arte, de acordo com Aristóteles, na sua obra A Arte Poética, é justamente isso. Fazer você se emocionar. Fazer mexer com você. Né? Mexer com a sua emoção. Ter catarse. A catarse é esse movimento de sentimento. Você vai para uma ópera, né, veste a melhor roupa, vai para o teatro e na hora lá você é tomado da emoção, pela fala, pela música, pelo evento e você chora, né? Ou você ri, às vezes chora muito, às vezes ri muito, mas você reflete, você é modificado por essa arte. Então a função da arte, a função do romance é você identificar, conhecer, saber e sentir, ter sensibilidade para fazer uma leitura e ver a maldade do personagem, ou ver a felicidade do outro, ou identificar a inveja naquela fala, ou a honra, a honestidade. Muitas situações de sentimentos, de emoção humana, que entram nessa carga do que é o tema. Qual é o tema de amor de perdição? Amor. O amor passional, o ódio. Mas também tem, porque o ódio das famílias, a briga, né? A morte, a tragédia, a tristeza, a angústia, né? A fuga do destino. Quer dizer, quando a gente analisa essas emoções humanas, quando a gente discute e quando a gente sente, isso faz a gente crescer, melhorar, né? Isso faz a gente evoluir. Quando você compreende esse movimento de sentimentos. Por isso que a palavra é derivada de sentir, de sentimento, de sensações, de emoção. É o sentir. Não é o ver, não é o pegar, não é o concreto. E esses elementos que formam, né, o ser humano. Ou que desperta a sensibilidade, ou a forma de ver. Porque senão seríamos máquinas. Diante da nossa realidade, diante da nossa sociedade, diante de uma injustiça, você não teria essa noção se não fosse a formação desses valores. E o que move os personagens são esses sentimentos exacerbados. Hora de ódio, hora de ciúme, hora de paixão, como é no caso do amor romântico, amor de perdição. Né? Tanto é que a gente pensa que perdição seria quase que uma aceitação, mas nesse caso e nesse romance, o amor de perdição é porque os dois se perdem realmente, perdem a vida, né? Perdem o tempo. É muito sofrimento, lágrima, tristeza, decepção e afastamento. Tanto é que ela morre no isolamento, na solidão e na tristeza, e ele morre no meio do oceano, no meio do Atlântico, muito distante. Também no isolamento, sozinho, dentro de um navio, e que ia levá-lo para um exílio. Então, que futuro é esse? Não existe. Há a questão do inevitável, a questão do destino inevitável. Então, a tragédia que se abate sobre os personagens, eles trazem essa reflexão sobre os temas humanos, os valores universais, esses valores da literatura, da arte, que fazem a gente crescer, evoluir, sentir, se emocionar, perceber, desenvolver nossa sensibilidade, o nosso conhecimento, sem precisar sofrer, né? A gente compreende tudo isso de forma da leitura, como função da arte, como dizia Aristóteles. A função da arte é te ensinar.
Quando você lê um romance, você aprende muito mais do que a língua, a conjugação verbal, o pano de fundo histórico, o contexto, as informações. Você aprende o raciocínio. A narrativa é intensa, ela é descritiva, ela captura o sentimento com profundidade. Vai lá dentro, busca e transforma isso na escrita que você vai ler e interpretar. Então, a linguagem da narrativa, ela é poética, ela é emotiva. Não é uma linguagem seca, técnica, direta. Então, lembrando que a gente falou lá no início, que a característica básica, ela começa com a ideia do sentimento, do coração, da forma de expressão, da liberdade de deixar o coração falar. Então, no romantismo, a gente faz isso. A gente fala com o coração. Camilo Castelo Branco vai ter uma linguagem emotiva, poética, o coração que vai se expressar. As palavras que são escritas, elas são ditadas, são ditas pelo sentimento, são ditas pelo coração. Então é importante que o marco do romantismo não era de se esperar outro tipo de linguagem. Lembrar, começar pelo título. Vamos trabalhar a segunda obra, como prometido. Eu disse que nós teríamos 2 resumos. Nós falamos agora há pouco, né, terminamos de falar sobre Amor de Perdição. No Amor de Perdição, a história de Simão Botelho e Teresa de Albuquerque. Esse amor não se realiza. É um amor muito sofrido, né? Eles passam aí por trocentos perrengues e quando a gente pensa que tudo vai se acalmar, os dois são separados em definitivo. Ela morre isolada em Portugal e ele num navio a caminho do exílio. No segundo, considerado, né, Amor de Salvação, observe que o Amor de Salvação também é uma obra romântica, ultrarromântica, do mesmo autor, né, publicada em 1861, gira em torno de Paulo e Beatriz. O mesmo par, vamos dizer assim, de personagem, né? 2 jovens que se apaixonam num cenário repleto de desafios adversos. Não parece muito diferente de Amor de Perdição. Nós vamos ter o mesmo enredo, nós vamos ter a mesma estrutura, porque são 2 jovens, o amor explode, vai ter um monte de conflitos, né? Nós vamos ter aí um monte, né, de situações adversas
a esse, vamos dizer assim, né? A esse sentimento. Entende? Então, a comunidade, a sociedade, a família, um monte de outras situações. Nós vamos ter também os personagens principais, o protagonista, ele se entrega, né, a esse amor. A Beatriz enfrenta e fala, olha, eu estou pronto para encarar. Faz aquele papel do herói, um homem apaixonado, cheio de coragem, cheio de energia. Ele tem aí todos os seus dotes, vamos dizer assim, daquele herói grego, é bonito, é jovem, é guerreiro, é determinado, né? Tem posição social. Então, um monte de situações que se enquadra no perfil, assim, do Simão Botelho, como perfil, sei lá, do Peri, lá do Guarani. Né? É correto, é bom, é bonito, é jovem, é viril, é guerreiro, é insistente, é determinado, é apaixonado, é fiel, é uma pessoa de caráter. Então, tem um rol de palavras para definir quem é esse nosso protagonista, quem é esse nosso herói, esse herói romântico. Né? Eu disse no primeiro romance que é aquele homem que toda mulher quer, né? É aquele namorado que toda mulher quer, aquele marido, aquele amor que toda mulher quer. Né? A pessoa tem aí um rol, né, interminável de palavras, de adjetivos que merece esse título de um herói romântico. Né? Então, o Paulo e Beatriz, personagens principais lá do Amor de Salvação, eles têm esse mesmo perfil do primeiro romance. Nós vamos ter a figura da Beatriz, que a Beatriz é a mulher que vai representar esse perfil de mulher, assim como Paulo representa o perfil romântico do homem, a Beatriz vai representar esse perfil, né, da mulher romântica, comportada, honesta, correta, fiel, calma, silenciosa, né, católica, extremamente concentrada, compenetrada, submissa, perfeita. Né? Aquele perfil jovem, aquele perfil de inocência, aquele perfil de beleza, né, de candura. Então, o papel romântico, ele é muito bem definido em suas personagens. A conduta, o comportamento de Beatriz representa todas as mulheres desse período, o ideário, né? O imaginário, a mulher perfeita. Ela tem que ser bonita, ela tem que ser jovem, ela tem que ser católica, ela tem que ser submissa, ela tem que ser calma, ela tem que ser fiel, correta, honesta, né? Ela tem que ser silenciosa, ela tem que ser forte. Então, tem da mesma forma do primeiro romance, no segundo romance a gente tem em igual. Passiva. Beatriz vai esperar, vai chorar, vai rezar de joelho, né, para o seu amado. E o seu amado vai estar disposto a resolver todos os entraves, né, passar por cima de todas as dificuldades, para que os dois possam ficar juntos. Então aí nós vamos ter aí a figura da Teresa, que é a mãe da Beatriz. Ela vai ser uma figura tradicional, que seria, eu vou usar a expressão, a meu ver, mais correta nessa análise. Ela é uma fofoqueira, é isso, tradicional. É aquelas senhoras que cuidam da vida dos outros, que diz como tem que ser feito. Nesse tradicional, a Teresa, a mãe dela, ela vai ser a primeira pessoa a dizer que com ele ela não fica. Né? Então, a história começa justamente com Paulo e Beatriz se conhecendo num ambiente repleto de expectativas. Né? O que se diz isso? Cheio de conexões instantâneas, de desafios.
e começam justamente com a situação dos dois, com o social. A desaprovação dos pais de ambas as partes, né? A luta entre felicidade pessoal e o compromisso familiar ganha mais relevância quando a gente lembra que neste período, ou até então, existia, e a gente diz isso, né? No dia de hoje, como é a pessoa na internet, né? O que ela fotografa, o que ela coloca, onde que ela está. Está na praia, está comendo um camarão em fazendinha, tomando lá um espumante, e na verdade pode não ser dessa forma. Você não pode acreditar em tudo que você vê. A hipocrisia social, né? A hipocrisia da época, ela vai ser representada no amor de salvação, justamente na figura da Teresa, a mãe da nossa personagem. Ela vai representar toda essa falsidade, casamento arrumado, fake news, o que é verdade ou não, fofoca alheia. Então existe todo um drama, existe todo um drama, uma trama, né, no enredo. E para justificar que ela não permite a união dos dois. Então, o dever da família ou a questão familiar, para receber a bênção do pai, da mãe, da família, para receber a bênção de Deus, né, para um casamento ser bem sucedido, realizado, jamais se poderia aceitar que em 1860, 1870, a família tradicional, a sociedade tradicional permitiria que fosse de outra forma. Nesse período não tinha, né? Então a obediência à família é um dos principais elementos do enredo. Amor de salvação vai trazer esses valores sociais, esses valores familiares, né? A obediência ao clã da família. A obediência ao pai, à mãe, os conflitos são resolvidos assim. Aí nós temos os temas também, da mesma forma, da receita do bolo, né, que a gente coloca assim, do primeiro romance. Nós vamos ter o amor romântico. Aí, no caso, né, nós temos aí, nós vamos ter o amor romance de Paulo, né, no caso, e Beatriz, assim como temos de Simão e Teresa. O sentimento, ele é intenso, passional, né, move os personagens. Então, tudo gira em torno desse sentimento exagerado, né? Exagerado. Aquilo que por você eu morro, não, aquilo que por você eu também mato, né? Então, é matar e morrer. É a tragédia, o drama, a trama, tudo isso que está no enredo se relaciona e são movidos extremamente com toda aquela carga emocional pelos sentimentos. Nós vamos ter também o conflito familiar, o ódio, aquela questão do tradicionalismo familiar, né? Os deveres familiares, o amor à família, os valores à família, tem que obedecer, tem que honrar pai e mãe, tem que honrar a família. Então, não pode ser contra isso. A hipocrisia social vai aparecer nos romances românticos justamente como crítica. A crítica relacionada à sociedade é essa hipocrisia, essa falsidade, né? A gente chama hoje de fake news, a gente chama hoje de ostentar uma coisa na internet e na realidade todo mundo na internet está feliz e a maioria das pessoas estão com depressão, estão aí no Setembro Amarelo, estão tomando remédio controlado, estão abusando do álcool, estão em desespero, mais estressado, né? Os consultórios da psicologia estão todos lotados, as pessoas estão doentes. Então, é uma hipocrisia se a gente começar a discutir esses padrões de sentimento, de emoção e de valores. O romance trata disso. A hipocrisia social, o fingimento, a falsidade e quais são os valores que são preponderantes. O que salva, o que tem, o que seria um amor de salvação? Aquele que resgata, aquele que levanta, que ajuda, que constrói,
aquele que ajuda a formar, né? Ou é o amor de perdição, que termina na morte, na depressão, no isolamento. Então, os sentimentos ou as emoções, o que está descrito nessas características subjetivas, a gente vai ver que são tradicionalismos românticos. Sempre vai ter uma história de amor cheia de problemas, cheia de dificuldades, senão não seria uma história de amor. Senão seria só um amor simples. Não é bem assim. Tem os seus graus de dificuldade, de conhecimento, de conflito, né? Acho que nenhum casal nos dias de hoje vive um romance, ou você encontra um romance romântico dessa natureza. A gente aprende a viver, a conviver com as diferenças. Mas a mulher não é mais passiva, né? A mulher não é mais submissa. A mulher hoje ela é emancipada, tem seus direitos, trabalha, vive uma vida assim. Mas na época do romance, como era a mulher? Obediente, submissa, calada, silenciosa, tradicional, católica, bem vestida, bem educada, caseira, silenciosa, então fiel, um monte de outras situações que não se cabe mais na vida de hoje. É preciso conhecer esses sentimentos. A função do romance, de acordo com Aristóteles, a função da arte, de acordo com Aristóteles, é justamente ensinar a gente a conviver, a reconhecer esses sentimentos, sem precisar sofrer. Se você está apaixonado ou não nos dias de hoje, curte esse amor bastante, mas se não der, nada de pensar em morrer, matar ou morrer, não, parte para outra. Né? O mundo aí está cheio de gente carente, apaixonado, a gente legal, que precisa também ser amado, respeitado, que a gente tem. Então não vai curtir solidão não, ainda mais no Setembro Amarelo. Parte para outra que a fila anda. É isso mesmo. Então, terminando a nossa aula de hoje, a escrita de Camilo vai utilizar uma linguagem rica, poética, descrições emocionais, que a gente aprende muito, né? A intensidade do amor, o sofrimento, e que muitas vezes acompanha justamente isso. É uma receita de bolo. Para ser romântico tem que ter amor, paixão e sofrimento, muita lágrima. Uma novela mexicana, desculpa falar, não deveria falar assim, mas muita lágrima, muita tristeza, muito conflito, muita confusão. Mas o amor existe, tá lá. Por isso que é um romance romântico, ok? Até a nossa próxima, a próxima semana, o nosso próximo encontro. Vai lá curtir, comentar, compartilhar. Um beijinho. Aproveite bem a próxima aula, porque o Fera já chegou. Até depois.